o segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, ou ficou aleijado. E o seu nome era Mefibosete. Lendo esse texto aqui, eu fiquei convicto, entendi algumas verdades que às vezes a gente deixa passar batido quando lê a Bíblia. Às vezes a gente lê uma passagem, faz dessa passagem uma verdade absoluta, sem entender que essa mesma passagem está ligada ao começo. E toda história tem um começo, um meio e um fim. Às vezes a gente fica preso no meio ou no final sem entender o começo, porque essa história fala de um jovem que teve uma grande restituição no capítulo 9, que já é verdade na sua fase adulta, chamado de Mefibosete. O nome dele original não é Mefibosete, era Meribe Baal, mas ele ganha um vulgo, o nome de Mefibosete, por causa de um acontecimento que acabou envolvendo uma queda e deixou uma sequela. Ele ficou manco, ele ficou aleijado de ambos os pés. E isso aqui é preocupante, porque se você fizer uma questão de lógica, você vai perceber, olhando para a Bíblia, que a posição em que uma mulher vai estar como, digamos assim, babá ou cuidadora da filha de um rei, eu acredito, eu não entendo muito que a profissão babá, se tiver uma boa recomendação, paga bem. Acredito que primariamente essa posição em que ela ocupa aqui seria como cuidar de um príncipe filho dos reis lá da Inglaterra. Seria uma profissão privilegiada, mas eu acredito que para um processo de seleção, para uma posição aonde é um lugar muito requisitado, o processo, ele com certeza, ele é mais minucioso, ele vai exigir mais de quem vai se candidatar à vaga. E eu não consigo acreditar que alguém simplesmente chegou e disse: a vaga é minha, eu vou ser babá e eu vou cuidar do neto de Saul, do filho de Jonatas. Penso eu, com a mente muito fértil em sincronia com a Bíblia, que teve uma triagem, teve um processo para ela conseguir chegar e ser selecionada como babá. Haja vista, vai cuidar do neto do rei Saul, primeiro rei de Israel, vai cuidar do filho de Jonatas, filho de Saul, príncipe do rei de Israel. Então tem um processo, ela vai chegar, vai fazer os processos seletivos e vai aprender a cuidar. Os dotes, a forma de alimentação, a forma de vestir. O menino está crescendo e agora ela vai exercer a profissão. Num dia comum de trabalho, ouve-se a notícia: teve guerra, o rei Saul está morto, o pai desse menino morreu, e se não vigiar, esse exército vai vir até aqui e vai ser prejudicial para a gente. No desespero, a babá pega o menino, joga debaixo do braço no colo e tenta correr com ele. Tem um problema aqui. Eu fiquei perguntando, porque a palavra é viva, se ela é viva, ela ouve. Se ela ouve, ela também responde. E eu perguntei para a Bíblia: por que ele caiu? A primeira resposta, pode ser possível, é porque ele era menino. E menino cai. Menino às vezes cai, se arrebenta e vem chorando pedindo colo. Mas vamos descartar essa aqui. A segunda hipótese é a mais óbvia. Ele caiu porque ele tinha 5 anos de idade e já sabia andar. O que isso tem a ver com o texto? Lógico. Caiu porque já tinha idade para andar e foi ser carregado no colo. E nem todo mundo que já sabe andar deve ser carregado no colo. Tem que aprender a andar com as próprias pernas. E sabe o que a gente faz? Às vezes deixa de cuidar de quem está vindo lá de fora, machucado, arrebentado, novo convertido, para ficar carregando no colo quem já tem perna para andar sozinho. E se a gente não vigiar, vai acabar derrubando e vai ser prejudicial para a gente e vai piorar a situação de quem já tem disposição para andar. Que Deus nos ajude a ter discernimento dessas pessoas que vêm para cá e só vem para a igreja se for carregado, só canta se for carregado, só participa da festividade se for carregado, só faz parte do grupo se for carregado. Deus está dizendo: usa as pernas que eu te dei e caminha com as tuas pernas, faz a obra, exerce o ministério. Só que o menino cai
Eu queria aqui entender, eu não vou botar a culpa na babá, mas eu queria aqui entender uma verdade, porque ela foi chamada para cuidar dele. Então vamos tentar defender ela. Ela pega o menino e tenta correr. Mas tem um problema aqui. Ele vai cair na mão de quem deveria cuidar dele. Isso aqui me doeu, porque eu não sei você, eu já passei por essa fase. Você ser machucado pelas mãos de quem deveria cuidar de você. O cara cai. E eu fico olhando para a babá que passou por uma triagem, conseguiu chegar nessa posição, vai ganhar um salário maneiro, mas na hora de cuidar, ela tenta colocar o colo para carregar. A intenção foi boa, mas o resultado foi ruim. O menino cai e quebra a perna. Sabe qual é o pior? Que o menino vai crescer com os ossos se calcificando agora torto e não consegue mais andar. Sabe para onde ele vai morar? Lodebar, sem mato, lugar sem probabilidade de uma vida boa. Bom, tá na casa de Amiel, na casa de Maquir. Um lugar é bom porque o cara tem condição de vida boa, mas ele cresce aleijado, e o alejo dele não vai impedir o seu crescimento, porque a história diz que ele vai gerar um filho. Deus está dizendo para mim e para você: o que importa não é o lugar, é a unção que eu coloquei na sua vida. Oh, meu Deus, aleluia. Nós sabemos que sobre nós tem uma promessa, e a promessa é essa: você pode estar igual o João Batista no deserto, pregando, cantando, e Deus está dizendo: não faz mal, filho, eu tiro o povo lá do templo e mando para o deserto para ouvir tua pregação. O lugar pouco importa, o que importa é a tua chamada, a promessa que eu coloquei sobre a tua vida. Então, quando o povo passa por tudo isso, a história dele é esquecida. Eu encerro aqui. Davi, quando conquista Jerusalém, a cidade de Salém, quando ele conquista a cidade, ele fala: vamos passar pelo aqueduto quando tiver baixa cega, e vamos invadir e destruir de dentro para fora. Olha o que Davi fala. Esse é o homem falando. Entre os jebuseus tinha mancos, cegos e ressecados. Ele diz: nessa cidade não vai permanecer quem é manco, quem é cego, aleijado e ressecado. O homem, o rei está falando: nessa cidade não vai ter, aqui não vai permanecer. Aonde está Mefibosete? Crescendo, no lugar do nada, distanciado. Só que Davi tem memória boa, e quem tem memória tem alma. Porque a amnésia, a ingratidão é a amnésia da alma. Davi tem uma aliança com Jonatas. Ele falou: o dia que eu morrer, você honra a minha família, e se você morrer eu estiver vivo, eu honro a tua família. Nós vamos honrar um ao outro. Quando ele descobre que tem Mefibosete lá em Lodebar, ele manda buscar. Não quero nem perder meu tempo falando de Ziba, mas eu quero imaginar Mefibosete olhando uma carruagem chegando na porta da cidade, e alguém coloca ele sobre a carruagem e leva ele. Quando ele chega na cidade, ele fica tentando entender: meu Deus, mas aqui não pode entrar cego, aqui não pode entrar manco, não pode entrar ressecado. Davi falou, está lá em 2 Samuel capítulo 5. O que eu estou fazendo aqui? O homem falou que não pode, mas Deus falou que pode. E agora? Essa palavra que eu tenho para você. Tem portas que alguém bate no peito e fala assim: ó, só entra aqui quem é meu peixe, só passa por aqui quem é meu amigo, só canta aqui quem eu quero, só prega quem eu mando. E Deus está dizendo: o homem pode dar a primeira palavra, mas a última quem dá sou eu. Então a porta que eu abro e faço você passar, homem nenhum tem poder de impedir o meu agir. Labaracalamaxuriandaraia. Mefibosete entrou e ele senta na mesa. Promessa: tudo que você perdeu será restituído. Glória a Deus. Porque a palavra restituição significa devolver ao legítimo dono. E para finalizar, ele senta na mesa. Eu acho gostoso isso, é simples, mas vale a nossa atenção, porque ele senta na mesa, Guilherme, e se eu olhar para você e tiver um pano aí no teclado, eu não vejo tuas pernas, eu vejo da barriga para cima. E na mesa não tem diferença de ninguém. Na mesa não tem quem canta mais, quem prega mais, quem dirige mais, quem tem mais unção. Na mesa eu olho para você de igual para igual, sou servido igual, como igual. E é Deus dizendo: quando eu colocar você na mesa, ninguém vai ver diferença. Então se prepara, porque eu vou nivelar o meu povo. Eu vou nivelar. Aprende uma coisa: nesse tempo de pandemia, Deus está nivelando o seu povo. Deus está colocando cada um no seu devido lugar.